Vamos lá, a despedida é sempre um pouco triste, né? A gente não sabe o que será do futuro. Mas como eu disse, irmãos, se você está servindo a Deus, vai dar certo em qualquer lugar que você for. Sabendo que o Senhor Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça, que cumpre as suas promessas. Então, nós vamos continuar o nosso estudo de Gênesis capítulo 7, e hoje começa o dilúvio. O castigo que o Senhor mandou por causa da violência encontrada naquela época. Então, Gênesis capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se levantou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre a face das águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem, e tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, e tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. Foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Até aqui, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos pela tua justiça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor Deus. Peço, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor Deus, para a volta iminente de teu Filho Jesus. Que possamos, Pai, tomar decisões que engrandeçam o teu nome em nossa vida e neste mundo. Pedimos sabedoria na explicação e no aprendizado da tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, vamos começar a pensar aqui. O tempo de Deus não é o nosso tempo, como diz a música, e é uma verdade bíblica, né? Quando você vai ver aqui no verso 10, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Irmãos, 7 dias, 7 dias. E aí, vamos imaginar, vamos dar asas à nossa imaginação, vamos para a nossa novela. Será que durante 7 dias foram se formando as nuvens? Vamos pensar em como estava a situação fora e dentro da arca. Imagina, hoje, nós tivemos essas 3 pessoas se despedindo da igreja. Vamos imaginar que a família de Noé se despediu. Como a Bíblia diz que ele é o pregoeiro da justiça. Vamos lá, Sem, Cão, Jafé,
Fala para o seu amigo. Você já pensou? Olha, vai cair uma grande tempestade. E tudo vai ser inundado. Vamos entrar na arca. E talvez eles tenham visitado a arca. Pastor Neil, me permite aqui, na minha novela, durante os 100 anos, aquilo foi um museu. As pessoas entravam e diziam: o que você está fazendo? Estou fazendo uma arca. O que é uma arca? É um barco que não navega. É um caixote que flutua. E as pessoas, eu estou imaginando, não está na Bíblia. E isso daqui, para que esse compartimento? É porque os bichos vão entrar aqui, não é? Vai entrar quantos bichos? Todos. Você imaginou, irmãos? Aí, tchau, nós vamos entrar na arca, e a Bíblia diz, né, aqui, se você pegar, eu vou ver aqui no verso 13 só, e no mesmo dia entraram na arca. Eu vou tomar isso, porque a expressão dia, aqui, pode dar a entender que era a luz do dia, não foi de noite. Então imagina, está lá a família entrando, os animais foram entrando, e o povo aqui fora vendo, hein? Os animais estão entrando. Será que ninguém pensou, poxa, será que eles não têm razão? Será que ninguém pensou isso? Ninguém olhou aqueles animais entrando, porque os animais entrando, irmãos. Sabe aquela, a lenda lá do homem da flauta, que tocava e os ratinhos iam atrás? Né? Talvez, será que não é ter uma flauta lá e os bichos vão entrando? Porque as pessoas foram vendo evidências. Mas não se aperceberam. Aí Noé entra na arca. E para evitar que Noé fosse ele o algoz, ele aquele que fechou a porta, ele aquele vizinho ruim, Deus fecha a porta. Deus fecha a porta. E aí, irmãos, vamos lá. Agora vamos pular de dentro da arca, hein? Vamos lá. Hoje a minha imaginação foi lá longe hoje. Aí o Sem lá, pai, e aí, quando começa a chover? Calma, vai chover. Deus falou que vai chover 40 dias. E daí passa. Primeiro dia, o sol, de noite. Pai, não tem nada aqui, a gente não consegue ver, os bichos estão tudo aqui. Dá comida para os bichos, Sem. Vai dando comida. Vai. Irmãos, segundo dia. Você já imaginou o desespero? Aí, vou brincar, irmãs, vou brincar. Aí a mulher de Noé lá, não é? Esses bichos estão fazendo sujeira, esse negócio está ficando fedido aqui, não é? Vamos abrir um pouquinho essa porta para dar uma limpezinha aqui, né? Não tem aquele banheiro químico de avião que você aperta e some as coisas? Não tem, né? E aí, mulher, vamos continuar. Irmãos, 6 dias e nada. Agora vamos para o lado de fora. Primeiro dia. Fechou, virou a noite, no outro dia passa o vizinho e fala: não é, tá doido, ele está preso lá, cheio de bicho lá, aquele zoológico lá dentro. E das pessoas, não, mas ele é doido, esse negócio, claro que não vai chover desse jeito, 40 dias, já se viu, não tem uma nuvem no céu. Daqui a pouco eu explico essa nuvem. E aí, terceiro dia, irmãos, vamos bater lá, isso morreu lá dentro. Não, está tudo fechado, não tem como abrir. E vamos pensar que estamos num tempo lá, praticamente pré-histórico, né? Não tem nada lá dentro, não tem a organização que a gente tem. E daí eu vou, na minha imaginação, no 7º dia, escuto uma garoa. Por que eu acho que demorou 6 dias? Você se lembra de Elias? Vamos lá comigo, em 1º livro de Reis, capítulo 18. Porque o Senhor Deus tem um tempo que surpreende a gente. 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Então Elias, que era o profeta, disse a Acabe, que era o rei: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe, o rei, subiu a comer e a beber,
Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olhe para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Eu vou parar aqui. Irmãos, já notaram? O rei subiu e comeu. Tinha barulho de chuva? Não. Por quê, irmãos? Porque no nosso conforto a gente sempre quer. Sempre quer. Não, olha, pastor, eu estou com muita raiva. Então, vou comer um pote de 2 litros de sorvete, é claro. Jejum não quer fazer, né, bonitão? Jejum não quer fazer. Agora, se é a coisa para mim, não, olha, pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um sacrifício pela igreja, eu vou comer, todo dia eu vou comer 2 pizzas. Irmãos, a gente quer fazer as coisas que nos agradam. Só que durante, ele subiu lá, o Geazi, que é o servo, falou, não tem nada. Então, peraí, não tinha barulho de chuva? Não tinha ruído de chuva? Mas Elias disse, sobe, come, porque há ruído de uma chuva abundante. Elias estava ouvindo. Elias sabia. Irmãos, Noé sabia, de algum jeito, que aquilo daria certo. E como que ele sabia? Pela fé. Irmãos, tem coisas que nós só sabemos pela fé. Nós estamos aqui fazendo um musical, a gente está pregando, os irmãos estão saindo, e agora vai ter culto ali na praça, os homens vão pregar, e olha, irmãos, que estão indo lá, os homens vão lá apoiar hoje. Eu tenho algo para dizer para vocês. Provavelmente, não haverá uma conversão. Não é um prognóstico, é uma estatística. Temos ido lá anos. Eles comem, claro, ouvem a palavra, tomam café, e não são porque são moradores em situação de rua, não. É porque o ser humano é assim. O pastor falou, as pessoas que vêm aqui todo ano, vêm todo ano. Não se converte, porque não se converte. Irmãos, precisa de fé. Noé lá dentro, a Bíblia diz que ele tinha a fé, só isso. Então passa vou continuar aqui, né, só para terminar o meu texto aqui, no verso 43, de 1 Reis 18, tá? E disse o servo, sobe agora e olha para o lado do mar, e subiu, e olhou e disse, não há nada. Então ele disse, volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Irmãos, foi no último instante. Então eu imagino que durante 6 dias, mas eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu posso inferir isso, eu posso deduzir, que durante 6 dias estava lá, está escutando algum barulho? Não. E aqui, aquelas frestinhas da madeira, está entrando, é um sol aqui dentro. Eu estou vendo é sol, parece que não tem nada de chuva. E daí no último dia, começa o barulho. E a Bíblia diz que cabe muito, deixa eu só pegar aqui meu texto aqui, ó, que quando essa angústia que antecede, ela pode ser uma prova da nossa fé. Talvez você esteja aí, pedindo por alguma coisa, e está aí 6 dias, e parece que não há nada mudando na sua vida, parece que não há nada. Se é essa a sua situação, lembre, o Senhor Deus, Ele tem o tempo dEle. Olha o que Ele disse para Noé. Ele falou que ia demorar 7 dias? Não. Ele só falou, vai chover durante 40 dias. Quando vai começar? Não sei. Eu sei que Ele falou, entra na arca. No meu tempo, entrei, pessoal, abre o guarda-chuva aí que vai começar a chover. E passa dias e dias e dias e dias e não chove. E não chove. Irmãos, 7 dias ou 7 meses para algum, ou 70 anos para o povo cativo em Babilônia. O Senhor Deus tem o tempo certo, que Ele sabe, não somos nós. Os irmãos e as irmãs que mexem com cozinha, que fazem pão, que mexem com fermento, é interessante, né?
Hoje nós temos produtos químicos, nós perdemos um pouco da verdade da natureza, do que Deus criou. Porque no passado, quando eu era criança, a mãe que ia fazer pão, ela punha a massa e punha coberta em cima da massa. Porque tinha o tempo certo para aquele pão descansar e crescer. Agora a gente põe fermento. Agora é assim que a gente faz. A gente quer tudo que é na hora, dá uma pílula e resolve. Mas tinha o tempo certo. E o que a Bíblia diz nesses momentos de angústia? Tiago diz que nós devemos ter grande alegria quando passamos por provações. Olha o texto de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Deixa eu ir lá. Logo depois de Hebreus você encontra Tiago aí, ó. No verso 2 e 3, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Paciência, irmãos, vem quando a fé é provada. Não, nós queremos ter paciência para a gente ver o presente de Natal, ver o pacote, estou impaciente para abrir. Não, isso não é paciência. Porque você sabe que tem alguma coisa lá dentro. Não, do Senhor é diferente. Você não sabe o que tem, não sabe a hora que vem, mas ela vai vir. E agora estamos passando o mesmo momento. Vamos continuar a leitura aqui. Volta lá para Gênesis capítulo 7. Então, no verso 10, ele entra e aqui diz exatamente, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Vamos só pensar aqui. Irmãos, o dilúvio veio de cima e de baixo, porque os abismos se abriram. Como? Não sei. Sabe o que me veio à mente quando eu estava pensando nesse abismo? No tsunami. Lembra? Agora em 2004. Em termos de história é pouco tempo, apesar de fazer quase 20 anos. Ou 20 anos. Mas pensa bem, mais de 20, né? Pensa bem, irmãos. Lembra? Foi só mover uma placa lá no fundo do mar e acho que o tsunami não, vocês me ajudem aí, não durou mais do que 15, 20 minutos. 227 mil pessoas morreram. Só porque um negócio se moveu. Então imagina uma agitação lá no fundo. Uma agitação lá no fundo do mar. Como que Deus fez o abismo subir? Eu não sei. Mas eu sei que as águas subiram. De tal forma que você não tinha escapatória. A chuva vinha de cima e os abismos vinham de baixo. Era assim que tinha. E o povo se viu desesperado e desamparado. E mais, irmãos, eu imagino que a arca, com tudo isso acontecendo, a arca não foi subindo bonitinho, como se estivesse colocando uma mangueirinha no aquário e vai subindo, não. Eu acho que ela se agitou bastante. Cheio de animal agitado lá dentro. Porque Noé precisava de cuidar daqueles animais também. Nas provações, nós temos que cuidar do desespero das pessoas ao redor. Temos que lidar com a falta de fé das pessoas ao redor. Será que não vai dar certo? Faz parte da ansiedade. Será que vamos sofrer? Faz parte da ansiedade. Nós passamos por isso recentemente, de certa forma vamos passar, estamos passando de novo. Nosso templo está sem regularização. A ideia é, será que pode acontecer o pior? Não sei. Lá na Babilônia, os sacerdotes não achavam que os templos iam ser destruídos, e foi. Então a gente não sabe. Essa angústia faz parte. O que compete a nós pastores? Não, nós crentes. Compete a acalmar e dizer: o Senhor Deus está no controle, fica calmo. As coisas vão funcionar. Como? Não sei. Eu só sei que vai funcionar. Porque o Senhor tem um juízo. E Ele vai livrar as pessoas. É assim que acontece. O barulho que houve, para eles lá, mas era 40 dias e 40 noites, tinha começado. Noé sabia. Como que ele contava? Não sei, irmãos, ele tinha um método de conta aqui, de calendário. Eu não sei qual é, mas você vê, ano 600 da vida de Noé,
no mês segundo. Ele tinha uma contagem. Não sei se eles marcavam na parede, não sei como é que era. Eu sei que eles não tinham a lembrancinha de Vila São José, que é aquele calendário que a gente gosta de ganhar. Né? Já tentaram mudar outro, mas a gente quer calendário para colocar na geladeira. A gente gosta daquilo. Eu não sei como é que a gente conta, mas ele contava de algum jeito. Ele tinha um sistema de calendário que era aparentemente bem preciso. Então era 40 dias e 40 noites. Só que, como Noé sabia disso, eu não sei. Porque, irmãos, choveu direto. Não sabia mais o que era dia e o que era noite. A sensação que eu tenho, sabe quando você acorda de madrugada, numa madrugada chuvosa, e você só sabe que está chovendo, mas não imagina a hora que é. Porque geralmente fica mais escuro. Pode ser 2 horas da manhã, pode ser 6 horas da manhã. Você só sabe que está escuro e chovendo. Então eu não sei, mas ele contava lá e marcava. Vamos continuar, vamos para frente. No verso 13, e no mesmo dia, né, está voltando a conta, ele está falando aqui, nesse mesmo dia que ele entrou, ou seja, depois do 7º dia, começa a chuva, e no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher, as 3 mulheres de seus filhos, eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta conforme a terra, se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade. Vamos lá. Irmãos, não pense na nossa classificação de biologia. Irmãos, ave é diferente para eles. Se você pegar em Levítico, morcego é ave, porque voa. Quem disse que para nós, quem era mamífero, para eles esse negócio era diferente a classificação. Até porque, os biólogos aí, e o pessoal da ciência me ajudam, hein? Isso é uma classificação convencional, né? Eu que convencionei que vou dividir em mamífero, eu podia falar assim, olha, aves, bichos bicudos e bichos de dente, pronto. Eu podia colocar isso, eu que faço a classificação. Então, aqui, por exemplo, quando fala pássaros de toda a qualidade, na verdade, a palavra ali é asas de todo tamanho. Então, curiosidade, será que foi aqui que os insetos entraram? Não sei. Mas que eles entraram, podia ter ficado fora, né? Não podia não, eles têm sua função. Mas, pelo menos, o mosquito da dengue lá podia dar um tempinho de menos, né? Veio demais, mas veio. Eles entraram, eu não sei como, mas eles entraram lá. E aqui eu só quero que quando você olhe isso, não pense nesse anacronismo do dia de hoje. Porque hoje você tem uma classificação que necessariamente não é a mesma da época. Na época, voava era ave, pronto. Então, o resto não. Insetos, já tinha classificação de insetos. Eu só não sei se um inseto que voa era considerado ave ou era inseto, não sei. Porque a classificação era deles, eles faziam do jeito que eles achavam melhor. O que importa é que tudo que você viu hoje, né, vê hoje por aí, mesmo, certas coisas que o homem foi criando em laboratório, mas tudo aquilo estava na arca. Apareceu na arca, estava lá. E o que diz mais aqui? Vamos continuar. Verso 15. E toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Irmãos, aqui nós temos que pensar, porque Jesus mesmo faz essa comparação, que aqui o Senhor Deus vai determinar o dia que Jesus vir, e será a última chance. Se você for comigo em Apocalipse, vamos lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, o que diz aqui? E eu, João falando, e eu quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. De quem está falando aqui? Jesus.
Porque Jesus, pastor, mas na época de Noé ele não tinha morrido, irmãos, ele morreu antes da fundação do mundo. Jesus fecha por dentro, porque vem o juízo. Não pode pensar, irmãos, como nós estamos sendo levados a pensar hoje, que Deus é amor do nosso jeito de amar. O nosso jeito de amar, irmãos, é faz o que quer, eu sou amoroso. E o jeito de amar de Deus, não. Faz o que é certo, eu sou amoroso. É muito diferente o que nós achamos hoje que é o jeito de amar. Nós estamos sendo obrigados a amar nossos filhos, deixando eles fazerem o que querem, o que quiserem. Você vai ver no futuro, quando essa geração crescer, uma geração que não terá regras. E aí nós vamos ver se é o melhor ou é o pior. Então pense, o próprio Jesus fez isso aqui. Ele fechou por dentro. E olhe, tenha certeza, quando Jesus voltar, será o último. E aí acabou. Não terá mais chance. Você pode estar agindo como o pessoal na época de Noé. Não, pastor, mas isso vai demorar. Não, vamos continuar o texto. Volta para Gênesis 7. Gênesis 7, volta lá. Vamos voltar para o texto aqui. Nós vimos que Deus fechou por dentro, assim como Jesus fechará por dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave, como de gado, e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. E tudo que tinha fôlego, de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Vamos voltar na nossa imaginação aqui? Eles não viram os animais. Não viram Noé falando por 100 anos. O que eles foram fazendo durante 100 anos? Eu vou arriscar. Eles foram fazendo o que nossa sociedade, o que nós fazemos. Foram menosprezando a mensagem do Senhor. Porque essa é a arma de Satanás. Ele menospreza as ordens do Senhor. Não foi isso que ele fez com Eva? Não, não é bem assim, Eva. Não é bem desse jeito. É assim que ele fez no dia do dilúvio, ou nos dias do dilúvio, irmãos. Porque o povo via as evidências como vê hoje. E olha, nós estamos dando dilúvio, preste bem atenção. Porque este é um fato narrado pela Bíblia que o Senhor Jesus usa como paradigma da vinda dele, hein? Vamos lá para Lucas 17? Vá comigo, por favor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Lucas 17, verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé. Quais dias? Os dias do dilúvio. Assim será também nos dias do Filho do Homem, da vinda de Cristo. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Irmãos, não menospreze os avisos do Senhor. Não menospreze. O Senhor Jesus vai vir. Eles podem querer anular. Irmãos, sabe qual foi? A gente fala da mídia, né, da sociedade, que quer acabar com o cristianismo. A mídia daquela época acabou com toda a palavra do Senhor. Só uma família que acreditou. Irmãos, que você seja essa família. Que nós sejamos essa igreja. A única que acredita, porque os outros só queremos mais pessoas, claro. Mas que nós estejamos dentro dessas pessoas que acreditam. Porque o cristianismo será impedido com faca, com espadas? Irmãos, eu acho que não. Por quê? Porque isso já se provou que não deu certo. O cristianismo é a religião verdadeira do Senhor. E quanto mais ela é perseguida, parece que mais ela cresce.
A gente viu no livro de Atos. Quanto mais persegue, mais ela cresce. Então, Satanás, irmãos, ele não é bobo. Ele é astuto. O que ele vai fazer? Vai minar a palavra do Senhor. Ele vai tirar a palavra do Senhor. Ele vai deturpar a palavra do Senhor. Com argumentos lógicos. Quer ver um argumento que eu vi um pastor falando? Ele disse assim: eu não acredito no inferno. Ele disse, porque eu tenho filhos. Se eu não tenho coragem de mandar meu filho para o inferno, Deus teria coragem de me mandar para o inferno? Olha a lógica, parece lógica. Mas, irmãos, você que estuda lógica aí, existe uma coisa chamada sofisma. Sofisma é quando você pega uma premissa falsa, põe e conclui. Então, por exemplo, eu falo assim, olha, toda mosca é branca. Se eu sou uma mosca, eu sou branco. Fala, não, peraí, toda mosca não é branca. Então, essa premissa é falsa. Voltando, irmãos, se eu não coloco meu filho no inferno, Deus vai colocar? É muito simples anular esse argumento. Eu não mandaria meu filho para a cruz, mas Deus mandou. Essa lógica não serve. O Senhor Deus é um Deus de justiça. Ele vai mandar, sim, para o inferno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho fica sempre corroendo. Vai mandar, por quê? Porque ele fez isso com Jesus, ele deixou Jesus morrer. Porque a justiça do Senhor prova o seu amor, com regras claras. E assim como foi no dilúvio, irmãos, vai acontecer conosco. Já tocou o sinal? E eu quero que você pense comigo. Eu já fui até o 22, né? Eu vou só voltar aqui, mas eu só para ler, irmãos, porque eu quero ir para um outro texto para encerrar, tá bom? Olha, eu vou ler o verso 22 e 23. E tudo que tinha fôlego de espírito de vidas em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra. Desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as arcas sobre a terra 150 dias. E aí, eu falei para você, só ia ler. Porque quando você fala, Deus não vai fazer isso, você tem que ir lá para o apóstolo Pedro. Olha o que ele escreve na sua segunda carta. Segunda carta de Pedro, lá no finzinho da sua Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Irmãos, o dilúvio, você podendo na sua casa, leia de novo o capítulo 7. Leia e imagine a aparente crueldade do dilúvio, onde ninguém se salva. E assim será a vinda do Senhor Jesus. Quem não tiver Jesus, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida, vai perecer. É o que a Bíblia diz. Não adianta você me prender, você dizer que eu estou sendo preconceituoso. Eu só explico a Bíblia. E a Bíblia diz isso. E vai acontecer. Porque até hoje, Deus nunca falhou em suas promessas. Promessas do bem e promessas que para nós eram mal. Quando ele fala, através de Jeremias, que o povo vai ser cativo em Babilônia, o povo é cativo em Babilônia. E voltando, nosso último versículo aqui, né? As águas prevaleceram por 150 dias. Irmãos, eu vou imaginar Noé, contando, 39 dias. Família, faltam 2. 40º dia. Acabou. Ainda tem mais. Não podia sair da arca. Ficaram 150 dias. Quase 4 vezes mais. Eles ficaram. Irmão, Deus é longânimo.
ele ainda dá chance para as coisas se acalmarem, porque ele sabia que Noé saindo ali, ele ainda não teria comida, e já estava acabando a comida do povo, dos animais, tinha que sobreviver. Então, o Senhor Deus tem o tempo certo. Eu só queria que você acordasse para duas coisas hoje. Primeiro, o amor de Deus não é o nosso amor leniente, o nosso amor que achamos que estamos amando, abrindo mão das regras e deixando as pessoas fazerem o que quiserem. Isso não é amor, isso é displicência e falta de cuidado. E depois, não imagine que será no tempo que você pensa, porque vai ser a hora que menos esperar. O Senhor Jesus vai voltar. Então, nós temos casamentos marcados, temos viagem marcada, nós vimos hoje, temos bebê para nascer, nós temos tudo isso acontecendo. Imaginamos uma série de coisas, que tudo pode ser interrompido quando Jesus Cristo vier. Que nós estejamos preparados para isso. Prepare-se, irmãos, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. E agora, os homens, as outras pessoas, os outros membros aqui vão para as classes, os homens vão para a praça. Nós vamos pregar, não importa que ninguém se converta. Nós vamos pregar. A nossa ideia é que entre na arca. Se as pessoas não entrarem, nós vamos deixar Deus fechar. Mas nós vamos lá falar, sabe o quê? A arca ainda tem lugar, pode vir, cabe você. Nós vamos continuar falando, continue falando do Evangelho. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe esse Evangelho agora, no culto na praça, Senhor, que ali pessoas se convertam, Pai. Não fecha ainda esta arca, Senhor. Dê tempo para os nossos amigos, nossos parentes, as pessoas ouvirem do Evangelho e se converterem. E quanto a nós, Pai, possamos levar mais a sério a Tua mensagem. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.